Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre John Titor. John Titor foi um nome usado em vários fóruns de internet entre 2000 e 2001 por um internauta que alegava ser um viajante no tempo do ano de 2036. Ele postou diversas previsões, algumas vagas, outras bem específicas, sobre eventos que aconteceriam no futuro próximo, entre 2004 e 2036. Ele descreveu um cenário de caos e guerra no qual os Estados Unidos se dividiriam em 5 regiões menores. O meio ambiente e a infraestrutura seriam devastados por um ataque nuclear e várias outras potências mundiais seriam destruídas. O caso e os elementos descritos por Tito foram recontados e reimaginados em diversas mídias, incluindo o livro John Titor, A Time Travel Tale de 2003, a peça de teatro Time Travel Zero Zero e a franquia japonesa Steins Gate, original de 2009, que inclui uma visual novel, um mangá e um anime que tem como um dos principais temas a história de John Titor. Ele também foi assunto de discussões no programa de rádio Coast to Coast AM. A história de Titor pode ser considerada única por ter atingido uma considerável repercussão a partir de uma mídia à época limitada a um fórum de discussão. O caso também gerou um amplo ceticismo. Muitas falhas foram observadas em diversos aspectos da história de Titor, incluindo previsões fracassadas, inconsistências e problemas com a tecnologia. Isso levou a uma conclusão geral, por alguns, de que a história se tratou de um hoax, apesar de bem elaborado. O prestigiado jornal britânico The Daily Telegraph, num artigo de 2009, sugeriu que Tito pode ter sido um personagem criado pelos irmãos Larry e John Harper, respectivamente um advogado e um cientista da computação naturais da Flórida. Outros candidatos também foram cogitados. Em novembro de 2000, no Fórum Instituto Viagem do Tempo, o internauta, que mais tarde seria conhecido como John Titor, começou a postar sobre o pseudônimo Time Travel Zero mensagens sobre viagem no tempo em geral, no início sem previsões ou referências a possíveis eventos futuros. Ele foi o primeiro a descrever em 6 partes uma máquina do tempo, informando do que ela precisaria para funcionar. Ele também respondia perguntas de outros usuários do fórum sobre o funcionamento de tal máquina. Pouco tempo depois, Time Travel Zero alegou ser um viajante no tempo do futuro e começou a descrever o cenário do seu tempo de origem. Gradualmente, ele foi revelando uma imagem mais complexa do futuro. Titor também respondia a perguntas de outros usuários, tanto no fórum quanto no IRC. Titor também falava de eventos mais atuais. Por exemplo, em uma postagem, ele disse que a importante descoberta que permitirá a tecnologia da viagem no tempo acontecerá perto do ano 2001, quando a CERN ativar sua maior instalação. O nome John não foi usado até janeiro de 2001, quando o Time Travel Zero começou a postar no fórum BBS Art Bell, que requeria um nome ou pseudônimo para cadastro. Ele enviou suas últimas mensagens em março de 2001. Com o passar do tempo, alguns dos tópicos originais acabaram corrompidos, mas como tinham sido salvos nos discos rígidos dos outros participantes, puderam ser copiados para o site anomalies.net, junto com novas discussões sobre a ciência por trás da viagem no tempo de Titor e suas previsões.
Por volta de 2003, vários sites reproduziram as postagens de Tito, reorganizando-as em narrativas. Nem todos se referem às datas originais das postagens. Em suas postagens, Tito alegou ser um soldado americano do ano de 2036, originário da cidade de Tampa, na Flórida. Ele teria sido designado para um projeto governamental de viagem no tempo. Supostamente, Tito fora enviado de volta a 1975 para adquirir um computador IBM 5100, que executa as linguagens de programação APL e BASIC, o qual ele dizia ser necessário para depurar diversos programas antigos de computador em 2036. Uma possível referência ao problema do ano 2038 nos sistemas Unix. Tito teria sido selecionado para uma missão devido ao envolvimento do seu avô paterno na montagem e programação do IBM 5100. Tito alegou estar em uma escala no ano 2000 por razões pessoais e ou para coletar fotografias perdidas na futura guerra civil e para visitar sua família, da qual ele falava com frequência. Tito também disse que estivera por alguns meses alertando pessoas sobre uma suposta ameaça de programação da doença de Creutzfeldt-Jakob, através de produtos com carne de vaca e sobre a possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos. Quando questionado sobre esses assuntos por um participante online, Tito também expressou um interesse em mistérios sem explicação, como extraterrestres, assunto que, mesmo em seu tempo, continuaria misterioso. Em uma postagem, Tito sugeriu que OVNIs e visitantes alienígenas poderiam também ser viajantes no tempo, porém de um futuro muito mais longe que o seu e com máquinas do tempo superiores às suas. Numa de suas primeiras postagens, ele descreveu a máquina do tempo como uma unidade de deslocamento no tempo de massa estacionária alimentada por duas singularidades duplamente positivas girando no topo, produzindo uma senoide Tipler deslocada padrão. Sua primeira postagem foi mais explícita, dizendo que a máquina continha duas unidades de armazenamento magnético para as microsingularidades duplas, uma variedade de injeção eletrônica para alterar as microsingularidades de massa e gravidade, um sistema de ventilação de raio-x e congelamento, sensores de gravidade ou uma comporta variável de gravidade, 4 principais relógios de Césio e 3 principais unidades computacionais. Ainda de acordo com as postagens, o dispositivo foi instalado na parte traseira de um Chevrolet Corvette conversível de 1967 e mais tarde num caminhão de 1987 que possuía tração nas 4 rodas. Tito, além disso, afirmou que o modelo Everett Wheeler da física quântica estava certo. Este modelo, mais conhecido como interpretação de muitos mundos, afirma que cada resultado possível de uma decisão quântica ocorre em um universo separado. Tito afirmou que esse seria o motivo pelo qual o paradoxo do avô não ocorreria. De acordo com a lógica do argumento, o viajante estaria matando uma pessoa diferente de seu avô numa linha do tempo distinta da dele. O paradoxo do avô é impossível. De fato, qualquer paradoxo temporal é impossível. A teoria de Everett William Graham, ou dos múltiplos mundos, está correta. Todos os possíveis estados quânticos, eventos, possibilidades e resultados são reais, eventuais e estão ocorrendo. As chances de todas as coisas acontecerem em algum lugar durante algum tempo no superverso é de 100%.
Uma das primeiras previsões de Tito foi de uma guerra civil nos Estados Unidos que estaria relacionado com ordem e direitos. Ele afirmou que esta guerra começaria em 2004 com desordens civis envolvendo as eleições presidenciais daquele ano. Tal conflito civil, que segundo ele teria um evento semelhante ao cerco de Waco, todo mês e pioraria mais e mais. Chegaria praticamente às portas de todos e atingiria seu ápice em 2008. Tito afirmou que quando tinha 13 anos de idade, em 2011, serviria a Fighting Diamondbacks, uma unidade de infantaria de espingarda da Flórida, por pelo menos 4 anos. Em outras postagens, entretanto, afirmou que se escondera durante a guerra. Em decorrência da guerra, os Estados Unidos teriam se dividido em 5 regiões, com base em vários fatores e diferentes objetivos militares. A Guerra Civil, de acordo com Tito, terminaria em 2015 com uma breve, porém intensa, Terceira Guerra Mundial. A Rússia lançara em 2015 a bomba, mas antes desse ataque, muitas pessoas iriam morrer na Europa. Em 2015, a Rússia lança um ataque nuclear contra as maiores cidades dos Estados Unidos, que são o outro lado da guerra civil na perspectiva de Tito, da China e da Europa. Os Estados Unidos contra-atacam, as cidades americanas são destruídas junto com o AFE, American Federal Empire, ou Império Federal Americano. Então nós, no interior, vencemos. A União Europeia e a China também foram destruídas. Tito se refere ao evento como Diaine, Washington DC e Jacksonville estariam entre as cidades atingidas. Após a guerra, Omaha, Nebraska, tornar-se-ia a nova capital da nação. Tito foi vago quanto às motivações e causas exatas da Terceira Guerra Mundial. Numa de suas observações, ele caracterizou as hostilidades como decorrentes dos choques de fronteira e superpopulação, mas também falava dos conflitos entre árabes e judeus como um prenúncio da Terceira Guerra Mundial. Bem, pessoal, esse é o assunto que eu queria trazer hoje nesse vídeo. É um assunto que não deixa de ser interessante, se bem que tem datas, né, que foram previstas para determinados acontecimentos pelo então personagem John Tito que não se concretizaram, né? Então, é um assunto que, ao mesmo tempo que é interessante, porque envolve a questão da viagem do tempo, e ao mesmo tempo é contraditório porque o que foi previsto nos anos em questão, né, no assunto, não se cumpriram, né? Então, é um assunto que a gente tem que ter uma certa cautela, não pode acreditar piamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo vídeo.